Oi pessoal, tudo bem? Acabei cortando outro vídeo, mas eu quero continuar o vídeo aqui sobre, né, o NON, que é a nova ordem mundial que estão aí falando. Eu não deveria ter cortado o vídeo, mas eu fui aí interrompida pelas crianças, mas eu quero falar um pouquinho aqui. Então, gente, eu tenho uma preocupação muito grande com essas pessoas que são assim, a fé delas são tão forte, que acaba que elas não são fanáticas, mas elas são fervorosas demais, né? E infelizmente a gente vai ver, né, pessoas, pastores que viraram bispos, né? E outros aí, apóstolos. Cada igreja tem aí uma maneira de falar os seus graus de que cresce na igreja, né? E eu não tenho nada contra a igreja, pelo contrário, já tive muita assim, igrejas que me acolheram, mas não vejo de jeito nenhum eu estando dentro de uma igreja, formando uma igreja, enfim, porque não é o meu feitio, tá? Eu acredito ainda num evangelho livre, num evangelho de fé genuína, que nós não precisamos de templos, não precisamos muitas das vezes nem de bíblias como tem hoje, né? Não estou dizendo que a gente não precisa da Bíblia, né? Porque realmente existe a Bíblia, mas a gente sabe que são tantas informações. Hoje é Bíblia disso, Bíblia de jovem, Bíblia de criança, que acaba aí tirando um pouco, né, a parte teológica, né, e a parte que realmente Deus quer falar conosco. E nunca o Espírito Santo vai deixar a gente confundido, né? Porque se há essa confusão, pode ter certeza que então alguma coisa aí há, né? Que não é de Deus. Então eu falo assim, eu tenho uma preocupação muito grande com essas pessoas, é uma coisa que tocou no meu coração hoje, eu vi uma reportagem e já veio isso na minha cabeça, né? Eu falo que Deus tocou no meu coração grandemente. Então eu falo pra você principalmente, que fica dentro da igreja, que você faz tudo que o pastor fala, né? Tudo que o pastor fala. Gente, eu não sou uma desigrejada, como falam por aí, né? Que eu não tenho uma igreja. Eu tenho a igreja que eu me batizei, né? Apesar que existem duas igrejas que eu me batizei. Uma foi quando eu aceitei Jesus e comecei a aprender um pouco do lado espiritual, né? E outra foi quando eu aprendi a Bíblia de fato e de verdade. Quando eu fui fazer ali cursos, né? Teológicos também, escolas dominicais, escolas sabatinas. Então são duas igrejas aí que eu não deixo de seguir o bispo da igreja, né? Eu tô sempre ali ouvindo o que o bispo tá falando, tô sempre ouvindo o que os pastores estão falando dessa igreja, tá? Dessas duas igrejas. Mas eu não me vejo mais dentro dessas igrejas, eu não gasto mais dinheiro com vestido para a igreja, nada contra. Pelo contrário, tem os meus aqui, tá? Mas eu tenho essa cabeça, que o evangelho ele tem que ser livre, ele tem que ser pregado, né? Mas não para eu ganhar alguma coisa a favor disso, tá? Eu tenho que pregar o evangelho, tenho que falar de Cristo, mas não para que as pessoas venham me pagar por causa disso, porque já virou corriqueiro demais, né? Esses últimos 4 anos a gente viu isso. É triste, né? Aonde se chegou, e se Deus está permitindo é porque algo saiu errado, né? Abusaram demais, porque Deus fala na palavra dele, né? Que alguns iam pregar o evangelho por porfia, por conveniência, porque realmente, né, queriam fazer aquilo um comércio, e que a gente sabe que existe isso, e que nesses últimos 4 anos aumentou demais, né? Virou uma bagunça, uma mistura. E eu sempre acredito que existe o lado emocional, existe o lado espiritual, existe o lado pessoal, existe todos os lados da nossa vida, né? Nós temos várias proporções emocionais, né? A nossa inteligência, o nosso psicológico, né? E nós temos que controlar isso, né? Nós temos que entender isso. Então eu falo que eu vou entrar um pouco nessa parte aí de falar sobre o NON, né? A nova ordem mundial,
Porque a gente sabe os burburinhos da internet, que tem pessoas aí que levantaram uma grana altíssima, né? Para ir colocar um suposto Jesus que vai aparecer na Terra e toda aquela coisa. E a gente sabe que o próprio Deus falou para nós não nos enganarmos com isso. Talvez essas pessoas, eu vejo que ainda não é nem o início, é o início das dores, mas não é o início do fim, né? É o início das dores. Então ainda tem muita coisa para acontecer nessa terra, né? Antes que Jesus volte. Apesar de que quem vai falar o dia, a hora que Jesus vai voltar, é o próprio Deus. É Ele que vai chamar Jesus e vai falar, olha, vai lá, né? E muitas pessoas vão fazer isso e a gente vê que não é nem é muito sobre o anticristo, né? Porque depois eu falo que depois disso vai vir o anticristo, aí ninguém vai acreditar que é o anticristo. Eu vejo isso pelo estudo que eu fiz, né? Na simplicidade do estudo que eu fiz. Eu não me envolvi muito assim na parte teológica, né? Depois surgiu aí, vamos aprender a falar aramaico, hebraico, grego, mas eu sei que não é por aí. O evangelho é genuíno, é simples, né? Deus enviou Jesus pela primeira vez, porque a gente viu aí que tava demais, aquelas pessoas muito intelectuais, muito assim, inteligente demais, esperteza demais, e muitas pessoas estavam ficando para trás e Jesus falou não, agora, Deus falou não, agora eu vou enviar o Senhor Jesus, né? E Ele vai aí fazer com que as pessoas tenham salvação de verdade. E mais uma vez, né, os grandes, depois que Jesus foi crucificado, morto, ressuscitado, ainda fizeram com que eles... Gente, eu vou ter que desligar por causa dos cachorros. Fizeram ainda com que essas pessoas ficassem com isso em mãos, tá? Mas eu vou estar trazendo aí bem explicadinho, bem tranquilo para todo mundo, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e segue aí, se inscreve no meu canal, tá? Comenta, curte, compartilha, porque isso é importante para mim, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau.